Olá pessoas, tudo bem com vocês? Quem fala é o John. Acabou de sair o primeiro episódio de Moon Knight e assim, superou muita expectativa de todo mundo, inclusive a minha. E então nós, da Taverna do Último Crepúsculo, achamos que esse é o momento ideal para passar exatamente quem é o Cavaleiro da Lua e o que a gente pode esperar do Batman da Marvel. Achou que eu não fosse falar isso, né? Então sejam todos muito bem-vindos à Taverna do Último Crepúsculo. Não tem vinheta! Taverna do Último Crepúsculo. Bom, se você não faz ideia de que é um Cavaleiro da Lua, esse vídeo é pra você. O Cavaleiro da Lua ele apareceu pela primeira vez em Werewolf by Night, na edição 32. O Moon Knight, ou melhor, o Mark Spector, ele era um personagem frequentemente comparado ao Batman. Here I come. Oh, here I come. Mas a Marvel fez um excelente trabalho para diferenciar isso. Vocês vão entender porque eu tô falando isso daqui um pouquinho mais pra frente. Ele era um rabino que no período da Segunda Guerra Mundial, ele acabou fugindo da Europa por medo do Holocausto. E o Mark sempre achou que o pai dele era um covarde por causa disso. Por esse motivo, ele acabou treinando, virando um boxeador. Um pouco depois, ele virou fuzileiro naval e acabou sendo expulso por seus, como é que pode dizer, problemas mentais. Depois que ele saiu de fuzileiro naval, ele acabou virando um mercenário. E é aí que começa a ficar interessante a história dele. Como mercenário, Mark tinha uma missão no Egito, que era procurar um certo sarcófago, e nessa missão ele foi traído pelo seu parceiro, até então companheiro de missão, Raul Bushman. Nessa missão, o que aconteceu? Eles estavam procurando sarcófago com um arqueólogo, e quando eles finalmente encontraram, o Bush o Bush matou o arqueólogo, que era um inocente, e o Mark não gostou. Nisso que ele matou, ele também foi matar a filha do arqueólogo, que era uma assistente dele, e o Mark decidiu impedir. Nisso rolou uma luta entre os dois, o Mark acabou perdendo, mas salvou a vida da menina, mas perdeu e foi gravemente ferido. E é aqui que fica interessante, aqui de fato começa a história do Cavaleiro da Lua. Com ele gravemente ferido, essa menina pegou ele e levou ele até a porta do sarcófago de Khonshu. Lá, o Khonshu, ele ofereceu um acordo pro Mark. Ele restauraria a vida, salvaria ele da morte, em troca dele ser o avatar desse deus na Terra. E ele aceitou. Depois desse acordo, ele retorna pra América e ele vira um vigilante noturno. Um vigilante que tem uma capa, um bumerangue, bumerangue porque é em formato de lua, gancho, uma caverna lunar, uma mansão, um jato. Isso lembra vocês alguém? Mas não, ele não é o Batman, ele não é a cópia do Batman. Não é. A Marvel não é. Não adianta, não é. Logo após ele retornar pra América, ele resolve criar várias personalidades, né? No caso, com vários, eu quero dizer duas. Ele cria o Stephen Grant e o Jack Loki. O Stephen Grant, nos quadrinhos, ele na verdade ele é um playboy milionário, onde ele consegue as informações da High Society, enquanto o Jack Loki, ele é um taxista, que tem um streetwise, tá ligado? Ele consegue informações do gueto, da galera da rua e tal. E ele usa isso pra poder conseguir informações e conseguir combater o crime. Porém, essas personalidades ficam tão vivas, tão frequentes e tão reais, né? Que ele, de fato, desenvolve 3 personalidades na cabeça dele. Isso acaba virando um problema psicológico chamado TDI, transtorno dissociativo de identidade. Ele acaba com 3 personalidades dentro da própria cabeça que estão o tempo todo batalhando pelo controle. Agora vamos focar na série. Dito isso, vamos focar na série, né? Ao contrário dos quadrinhos, que o ponto de vista, o principal, né, o protagonista é o Mark, na série, até então, no primeiro episódio, é o Stephen. Pode ficar tranquilo, não vai ter spoiler. Vamos apenas fazer análises, mas sem dar spoiler da trama, né? Na série, o ponto de vista se passa do Stephen, que na verdade não é um milionário, ao contrário dos quadrinhos. Na verdade, ele trabalha no museu onde tem muita coisa sobre o Egito, né? Eu quero fazer uma análise aqui focada muito na parte da direção dessa série, ok? A forma como o diretor resolveu lidar com essa situação de múltiplas personalidades é usando reflexos. Grande parte da série tem muito espelho, muita poça d'água, e a câmera sempre foca nessa dualidade, sacou? Onde tem a pessoa e tem os reflexos ali. A série foca no ponto de vista do Stephen. Enquanto ele tá no controle, a gente consegue ter noção do que tá acontecendo. A partir do momento que ele dorme ou que ele perde esse controle por algum motivo externo ou por vontade própria, a gente perde a visão. Ele só dorme, corta a cena e acorda quando ele realmente volta ao controle. Isso é muito legal porque você não tem aquele problema de você tá... É o Stephen que tá no controle agora, é o Mark, quem é que tá controlando? É o Jake. Então assim, essa forma que o diretor escolheu de contar a narrativa dele é muito boa e eu achei extremamente inteligente e interessante. Voltando a falar agora sobre os reflexos, sobre a parte de espelho, de poça, uma cena muito interessante, pode ficar tranquilo que eu não vou detalhar a cena, né, do tipo, é que é uma cena que ele tá filmando, ele tá acontecendo alguma coisa em uma praça, ele tá filmando a poça, aparentemente. Quando o Stephen sai, ele levanta a câmera e na verdade ele tá tendo um reflexo duplo. Então dentro desse reflexo, que só tem um, na verdade são 2 reflexos. E grande parte da trama se desenvolve assim. Tem o principal, que é o Stephen, e as duas, e a dualidade dele aparecendo nos reflexos. Eu não tapa no microfone. Nos reflexos com 2 ou 3 personagens. 3 não, né? Com 1 ou 2, no caso. Né? São só 2 pessoas.
Outra parte muito boa também, muito bem pensada da série, é a trilha sonora. Eu vou focar em uma cena, né? Se a gente parar pra pensar como se desenvolveu as séries da Marvel, sempre era a mesma traminha. Era o principal, desenvolvia uma trama, e lá no final descobria que era o vilão, e aí fechava o plot. Nessa série não. Essa série já começa com um vilão. E onde eu quero chegar? Na trilha sonora, na primeira cena que já aparece o vilão, toca uma música do Bob Dylan chamado Grains of Sand, Grãos de Areia, que faz uma referência clara ao deserto, mas não só isso, são duas, ali você consegue entender duas coisas. O segundo sentido é que, na verdade, o irmão do Bob, ele disse que ele compôs essa música após ele passar por uma reconversão da fé dele, um renascimento na fé, e isso mostra, e essa é muito a ideia do vilão. O Arthur Harrow, que nos quadrinhos ele é um cientista maluco, e ele é pago para fazer experimentos com pessoas, com seres humanos, até o final do século XX, né, onde o Moonlight chega e acaba com isso. Na série, ele na verdade era um líder religioso, ele é líder de um culto. Esse arco da série ele foi baseado em David Koresh. Para quem não sabe, de David Koresh, ele era um líder de um culto onde ele se dizia ser o último profeta e falava que vinha o apocalipse e tudo mais. E ele acabou com esse culto trocando tiro contra o FBI. Pra ver como é que os caras são legais. E ele se baseou nisso. O Arthur ele é baseado nessa pessoa, nesse David. O Arthur ele é o líder de um culto onde ele representa uma divindade. Eu gostaria de falar que é essa divindade, mas eu vou segurar pra vocês descobrirem na série. Eu acho legal a ideia e tal. E quando você descobre, você pega um monte de referência que já existe na série. Mas na primeira cena dele, do Arthur, ele simplesmente, ele pega um copo, isso eu posso falar porque não é spoiler, não vai interferir absolutamente nada. É apenas para compreensão do lance da música do Bob. Ele pega um copo, é onde ele molha o dedo, passa em cima, na beirada do copo, faz um barulhinho, ele bebe como se fosse uma espécie de batismo. Só que, logo depois do batismo, ele pega o copo, ele quebra e ele joga o caco de vidro em cima da sandália dele, onde ele vai pisar, fazendo com que cada passo que ele dê, com cada caminhada, seja extremamente dolorosa. Isso é como se fosse uma forma de penitência, né? Onde nas igrejas católicas, dependendo do seu pecado, o padre, ele simplesmente manda se rezar, sei lá, 20 Ave Marias, 10 Pai Nossos e não sei o que. Essa forma de penitência que ele resolve pagar, que ele está pagando na série, é como se fosse um pecado, mostra o tamanho do pecado dele, mostra o tamanho do passado, do quão agressivo e quão terrível ele pode ser e pode ver se desenvolver na série, né? E como eu já disse, ele tem um culto onde ele controla as pessoas a seu bel prazer, e ao contrário dos quadrinhos, que ele na verdade ele é um cientista louco sem poder, na série ele tem poder. E eu não vou falar agora, porque eu acho interessante vocês verem como é que funciona o poder dele na série. Então é isso. Isso que vocês precisam saber da diferença da vida real. Da vida real não, né? A diferença da série e do quadrinho, para vocês conseguirem entender como funciona Moon Knight e onde que pode chegar. E a partir da semana que vem, vamos começar semanalmente a fazer reviews, ver easter eggs, ver coisas e teorizar aonde que pode chegar essa série. E principalmente onde o Cavaleiro da Lua, ou Moon Knight, vai ser incluso e como vai ser incluso no MCU. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos se você achar interessante. Comente aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer, se você já assistiu a série, obviamente. E principalmente, se inscreva no canal e curta o canal, ativa os sininhos, porque sexta-feira que vem vai ter um novo vídeo sobre Moon Knight, onde vamos de fato começar a destrinchar a série e de fato vamos começar a teorizar e ver onde isso vai chegar. Eu vou deixar aqui 2 vídeos muito bons também para você clicar e assistir, se você se interessar. Mas se vai se interessar, é muito bom o vídeo, pode clicar e assistir. Dito isso, eu vou deixar um singelo beijo na sua nádega esquerda.